O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo velho continente. Macron diz que não descarta enviar tropas à Ucrânia. Esse é o primeiro dos dois blocos que a gente vai começar citando o presidente da França, o Macron Scott de Versalhes, começando pelo fato de que na última segunda-feira, dia 26, nós tivemos um encontro de 20 países europeus em Paris para falar do apoio à Ucrânia, tá? Apoio militar, apoio financeiro, enviar munições e tudo mais. E essa cúpula ela foi marcada por duas coisas. A primeira foi a falastronice do Macron, tá? Falastronice, olha. Eu inventei essa palavra agora? Não, eu gostei. Se fosse Guimarães Rosa, estava todo mundo dizendo que era genial. Enfim, ele disse, por exemplo, né, que não descarta enviar tropas à Ucrânia, tá? Narrador: a França não vai enviar tropas à Ucrânia, tá? A França não vai mandar soldados franceses para a Ucrânia, não vai mandar uma força multinacional para a Ucrânia, porque isso seria levar o conflito para um nível extremamente perigoso. Seria basicamente a França, no caso, entrar em guerra com a Rússia, a França sendo um país da OTAN e uma potência nuclear. A segunda questão foi que nós tivemos algumas farpas entre o Macron e o Olaf Scholz. O que acontece é que é uma contextualização que vai servir para esse bloco e para o cheque, tá? O Macron, ele não pode mais ser candidato, né? Pelo menos não agora, ele não pode ser reeleito, ele está no limite do mandato. Ele sabe também que dificilmente ele vai conseguir fazer um sucessor na França. Não é impossível, mas é muito difícil hoje, já que a França está usando a palavra da moda polarizada, né? Entre a extrema-direita, ali com a Le Pen, e a esquerda radical com o Mélenchon. Tá? É possível que o primeiro-ministro, né, que o Macron nomeou recentemente, seja um candidato forte, viável? É possível, pode chegar às campanhas, ele pode ter um ótimo resultado na campanha, nos debates, chega ao segundo turno e no segundo turno o lado que foi derrotado no primeiro turno vai tapar o nariz e votar nele como rejeição ao outro. Tá? Então, se o segundo turno for Macron versus Le Pen de novo, né, no caso o sucessor do Macron, os eleitores de esquerda vão votar no candidato do Macron para não votar na Le Pen. E se for entre o Mélenchon e o candidato do Macron, é possível. Do contrário. Bem possível, né? Então, assim, o que acontece? O Macron, ele está num momento que ele pode ficar, digamos assim, sem papas na língua. Né? Então esse sem papas na língua se junta a esse espírito falastrão, que é, quando ele diz não descarta enviar tropas à Ucrânia, não é que ele vai mandar, é que ele, talvez ele quisesse, talvez ele achasse certo, talvez ele achasse que seria apropriado, né, ou estratégico, mas ele não vai fazer isso, tá? Só que agora ele pode se dar o luxo de falar essas groselhas, tá? Ele pode se dar o luxo de falar coisas que talvez, em outras ocasiões, como a reeleição, né, em jogo, ou com uma situação mais delicada, enfim, ele talvez fosse se conter um pouco. Isso inclui esse cenário de farpas com a Alemanha, né, porque o que aconteceu? A Alemanha, o governo alemão, do Olaf Scholz, barrou, tá, disse que não vai enviar para a Ucrânia os mísseis de cruzeiro Taurus, tá, um modelo alemão de míssil de cruzeiro, não tem nada a ver com a Taurus brasileira, tá? E o Macron meio que falou, olha só, então, a gente mandou míssil de cruzeiro, o Reino Unido mandou míssil de cruzeiro, então, poxa, né, a Alemanha tinha que mandar aí, a Alemanha talvez, né, ele deu uma latida ali pra cima da França, né, pra cima da Alemanha, desculpa. E aí o que acontece? Né, você teve o troco disso, que foi muita gente, né, comentando o fato de que, olha só, o país que mais forneceu ajuda militar à Ucrânia na Europa foi a Alemanha, em números absolutos, tá? Com 17 bilhões de euros. A França mandou 500 milhões de euros. O que acontece?
A Alemanha ela é cobrada porque proporcionalmente ela teria feito pouco, a gente sempre comenta isso aqui, né? Que proporcionalmente os países que mais ajudam a Ucrânia na Europa são os países bálticos. Até por uma questão do passado soviético e enxergar a Rússia como um inimigo em comum. Exatamente. A questão é que a França ela não mandou um grande volume de ajuda, mas ela mandou uma ajuda que gera manchete, porque ela mandou míssil de cruzeiro e mandou obuses supermodernos, que são os obuses César, tá? Caesar, né? A Alemanha, ela manda capacete, ela manda munição, ela manda colete balístico, ela manda coisas que não geram manchete, não geram o mesmo buzz, só que ela mandou, em termos, né, financeiros, muito mais ajuda militar. Então nós tivemos essas pequenas farpas, né? E o Macron falando, não descartamos, né, mandar tropas, né? Esse não descartamos é para quê? Para primeiro deixar uma carta ali na mesa, né? Se ele virar e falar, olha só, Ucrânia, a gente não vai mandar nada nem ninguém, se vira aí, você tá sozinha, né? Isso ia pegar mal também. E ao mesmo tempo, como eu disse, ele já não precisa ter muitos freios na língua dele, pro bem ou pro mal, tá? Então, como eu disse, essa contextualização dos freios, da falta de freios na língua do Macron, a gente vai reaproveitar no bloco do cheque, tá? O Zelensky, né, presidente da Ucrânia, do encontro em Paris, ele foi para a Arábia Saudita primeiro, tá? Para se encontrar com o ministro de Relações Exteriores saudita e com o príncipe da coroa MBS, como parte da negociação de um novo acordo de troca de prisioneiros, né? Lembrando, nós já tivemos trocas de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia mediadas tanto pelos Emirados Árabes Unidos, quanto pela Arábia Saudita, quanto pela Turquia, tá? Então, ele foi para a Arábia Saudita para conversar sobre um novo possível acordo de troca de prisioneiros e muito provavelmente também conversou de outros assuntos a portas fechadas, porque, sinceramente, o Zelensky não iria até Riad, o MBS não ia botar, sei lá, quantas horas da agenda ele botou para se encontrar com o Zelensky, só por uma troca de prisioneiros, tá? Isso não quer dizer que as vidas dessas pessoas valem pouco ou valem menos, tal, mas isso daria para ser conversado entre ministros, por exemplo, ou daria para conversar pelo WhatsApp, né? Óbvio, não é conversar pelo WhatsApp, é só uma expressão, tá? Mas se o Zelensky foi até... E pelo Telegram, que é mais seguro. Pode ser o Telegram. Ou o Signal, né, do Snowden. Temos um joinha aqui. Não, a gente não pode dizer com que ele trabalha. Mas, enfim, Então, assim, se o Zelensky foi até Riad, não foi para só falar de troca de prisioneiros, tá? E de Riad, na volta, ele foi para Tirana, capital da Albânia, tá? Onde ele se encontrou com países balcânicos, tá? Albânia, Sérvia, Macedônia do Norte, Kosovo, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Croácia e Moldova, ou seja, basicamente Albânia, Moldova e Iugoslávia, né? Sobre operações conjuntas de produção de armas e de produção de munição e comprar munições desses países, até porque a Sérvia, né, usa muito equipamento de origem soviética /russa. A Iugoslávia, ela usava alguns equipamentos de origem soviética, mas versões próprias, né? A Iugoslávia, e assim, falando sério, tá, gente? Os países da Iugoslávia, especialmente Croácia, Bósnia e Sérvia, têm até hoje uma indústria armamentista considerável, porque a Iugoslávia precisava ter uma autossuficiência armamentista, porque a Iugoslávia era não alinhada, ela não era nem da OTAN nem do Pacto de Varsóvia. Ela tinha que se garantir sozinha, né? Então o Zelensky foi para lá basicamente para falar, olha só, gente, eu quero comprar munição de vocês, eu preciso de munição, o que vocês têm aí para vender e vamos produzir em conjunto, né? Essa ideia que ele tem de transformar a Ucrânia num grande hub produtivo da indústria armamentista, tá? Nesse contexto, né,
do apoio das relações, né, com a Ucrânia em relação ao conflito pós-invasão da Rússia, que fez 2 anos, nessa última quinta-feira, dia 29, nós tivemos o discurso do Putin, né, perante a Assembleia Federal, né, o seu discurso de Estado da União, né, justamente, expressão que a Silvia vai usar também no bloco do match. Eu estou prevendo que ela vai usar. Né? O discurso dele teve 2 horas, tá? Foi o mais longo discurso do Putin como presidente, já são 19, e foi o mais longo de todos. E o principal ponto, né, do discurso, do ponto de vista externo, foi de, olha, se a OTAN mandar tropas para a Ucrânia, se a OTAN efetivamente realizar operações, né, na Ucrânia, isso vai gerar uma escalada nuclear. Tá? Nós podemos usar armas nucleares. Óbvio, não é a primeira vez que o Putin fala algo desse tipo, né? Não é a primeira vez, nem será a última, porém, vamos também lembrar, né? Um dos motivos do Putin usar muito a cartada nuclear é porque esse é o grande asset estratégico russo. A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, a Rússia não consegue competir, né, com os Estados Unidos em armamento convencional, em tamanho de economia ou em tamanho de população, ainda mais depois de 2 anos de guerra. Então o que eles têm que lembrar é, olha só, a gente tem armas nucleares mais do que suficientes para acabar com a vida na Terra, tá? Assim como os Estados Unidos, né? Outra parte do discurso foi voltada, né, para o cenário interno e para as eleições, né? Especialmente questões de o sistema de saúde na Rússia. Ele comentou da expectativa de vida dos russos, falou da questão de natalidade novamente, né? Essa é sempre uma preocupação do Putin, né, sobre a questão de natalidade na Rússia. Lembrando, a Rússia tem uma população menor que a do Brasil, tem uma taxa de natalidade relativamente baixa no maior território do mundo. Tá? Se a gente pensar em povoamento, né, a Rússia tem regiões que são quase desérticas, né? Então, esses foram alguns dos principais pontos. Falando ainda em OTAN, nós tivemos essa semana, né, a confirmação, né, o parlamento húngaro aprovando a entrada da Suécia na OTAN, era o último país, né? Vamos levantar a plaquinha dos babacas, né? No último programa de 2021 a gente falou, gente, se a Rússia invadir a Ucrânia, no dia seguinte Finlândia e Suécia vão pedir para entrar na OTAN. 2 anos depois o processo está concretizado. E aí, né? Mas Felipe, a Turquia fez jogo duro para a Suécia entrar, porque ela queria aquela concessão, aquela outra e tal. E a Hungria, né? Você falou da Hungria, mas, poxa, o que a Suécia conseguiu? Vamos lá. Vocês podem achar que é uma mera coincidência cronológica, tá? Mas, press release da Saab, né, a gigante industrial sueca que fabrica, dentre outras coisas, armamento e, dentre outras coisas, os caças Saab Gripen, os mesmos da Força Aérea Brasileira, né? O Gripen que é utilizado pela Força Aérea Húngara, né? Dia 23 de fevereiro, a Saab confirma o recebimento de um novo pedido de caças Gripen pela Hungria, tá? Com condições super bacanérrimas, tá? De pagamento. E dia 26, a Hungria oficializa a entrada da Suécia na OTAN. Em bom português, a Hungria vai ganhar 4 caças Gripen por isso, tá? É basicamente um presentinho, tá? Olha só, a gente vai pegar 4 caças aqui, vocês já tinham 14, tá? A gente vai dar mais 4 para vocês, tá aqui, ó, embalados para presente, com um lacinho, tá? Junto vai vir um pão sueco, tá? De brinde, e é isso, tá? Mas tivemos, então, a oficialização. O governo russo, né, disse que, de nossa parte, vamos monitorar de forma próxima o que a Suécia vai fazer como parte desse bloco militar agressivo. E agora o Báltico se torna basicamente um lago da OTAN, né? A Rússia é hoje o único país do Báltico que não é parte da OTAN.
Falando da guerra propriamente dita, 3 notícias, tá? A Força Aérea Ucraniana, essa semana, reivindicou mais um abate de um avião radar A-50, tá? É um daqueles aviões que já tinha sido abatido uns tempos atrás. Lembrando que cada brinquedinho desses custa entre 300 e 400 milhões de dólares, tá? Então, se teve mais um abatido, tá? A Rússia agora corre o risco de daqui a pouco ficar com equipamentos insuficientes para cobrir todo o seu espaço aéreo, tá? E, segundo, é um baita de um preju, tá? Outra notícia é que foi confirmado visualmente a primeira perda pela Ucrânia de um tanque M1 Abrams, né, um carro de combate fornecido pelos Estados Unidos. Tá? Então tivemos a primeira perda, pelo menos a primeira confirmada visualmente, tá? Com imagens de drones e tudo mais. E outra notícia é que a Ucrânia bateu em retirada de mais 2 vilas perto da cidade de Avdiivka, tá, no leste. Segundo o porta-voz do exército ucraniano, é uma retirada coordenada para evitar o cerco dessas tropas. Tá? Então se retiraram para evitar maiores problemas. Aí vamos falar, meu caro Matias, rapidamente aqui de outras notícias ligadas à guerra. Começando pelo fato de que no último dia 25 de fevereiro, o senador, tá, pelo Oblast ocupado de Zaporizhia e ex-diretor-geral da Roscosmos, o senhor Dmitry Rogozin, postou uma das coisas mais racistas que já se viu nas redes sociais, que foi, ele postou uma... A concorrência é grande. Ele postou uma foto do Lloyd Austin, né, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, junto do Zelensky, presidente da Ucrânia, e o ministro da Defesa da Ucrânia. E o que acontece? O Lloyd Austin é um cara altão, né? Ele é um cara grande. Então, o Zelensky e o ministro da Defesa da Ucrânia, eles são mais baixos do que ele, tá? Segundo o senhor Google, o Lloyd Austin tem 1,92, tá? Ele é da altura do Matias. E junto, do lado, ele postou uma foto de 2 pessoas africanas, que ele no texto chama de pigmeus, com um gorila morto. E ele diz assim: antes de ficar doente, o secretário de Defesa dos Estados Unidos amava ser fotografado junto com pigmeus. Tá? Então ele está chamando os ucranianos de pigmeus, lembrando que o próprio termo pigmeu é um termo obsoleto, é um termo racista europeu, e está chamando o Lloyd Austin de gorila. Então, como eu disse, é uma das coisas mais racistas que já foi postada, ao ponto que no Twitter você tem lá aquelas community notes, né, as respostas do público. E aí o pessoal botou a community notes, né, que o post é racista, cheio de ódio, que mostra crueldade com animais e ódio perante uma pessoa e que viola todas as políticas do Twitter. Então, por que esse post ainda está no ar? Tá? Basicamente isso, o próprio público do Twitter está dizendo que o negócio deveria ser retirado. A Dinamarca, no último dia 26 de fevereiro, anunciou que encerrou as investigações sobre a explosão no gasoduto Nord Stream sem publicar nada. Tá? Isso, a meu ver, é um indício de que provavelmente a Ucrânia tem alguma responsabilidade. A Ucrânia exigiu que o governo polonês puna um grupo de caminhoneiros poloneses que realizou um protesto de jogar fora, de destruir 160 toneladas de cereais ucranianos, tá? Especialmente trigo e cevada. Tá? Para muita gente isso é um problema. Cerveja. Pois é, né? Então, não, mas é a cevada e o cereal nesse caso, não era cerveja pronta. Eu acho que os caminhoneiros não jogariam cerveja pronta. Não, claro que não. Fora. Se bem que eu não sei se cerveja ucraniana é boa. Cerveja ucraniana é boa? Temos um joinha aqui e ele tem experiência no caso, tá? Não vamos dizer o porquê. Mas o nosso Peterson disse que a cerveja ucraniana é das boas. Então o governo ucraniano solicitou que esses caminhoneiros sejam punidos, né, como parte dessa crise da entrada de produtos agrícolas ucranianos nos países da União Europeia e que tem reverberado muito mal, especialmente nos países do leste europeu. O governo russo anunciou essa semana que vem, o Sergei Lavrov, seu ministro de Relações Exteriores, vai visitar a Turquia por 2 dias. Né? Vai ser interessante ficar de olho o que sairá disso.
Aí, essa semana, tá? No dia 28, tivemos o governo da Transnistria, tá? Pedindo oficialmente proteção da Rússia. Tá? O que acontece? Vamos recapitular aqui, brevemente, para os nossos ouvintes. Tá? A Transnistria é uma região que fica dentro da República de Moldova, ou Moldávia, tá? Que ela tem esse nome porque ela segue, né, uma das margens do rio Dniester, tá? Então, trans do outro lado. Exatamente. E ela é uma faixa de terra, um fiapo de terra entre Moldova e a Ucrânia. E é uma região da Moldova, de Moldova, em que a maior parte da população é russófona e se identifica como russos, tá? Com o fim da União Soviética... E ficou bem em voga, né, quando o clube local, o Xerife Tiraspol, ganhou do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Isso foi... coisa de 2 anos. Coisa de 2, 3 anos. E quando nós tivemos o fim da União Soviética, tá, essa região lutou por independência e proclamou a sua independência como República Moldova de Pridnostrvia, que seria o além do Dniester, tá? no idioma moldavo, né? Que é uma variação do romeno. Isso, é uma variante do romeno, mas aí eles vão falar com o idioma próprio, enfim, bababá, aí tem a Grande Romênia e tudo mais. Então, desde a década de 1990, desde o início da década de 1990, tá? É um território que, pelo direito internacional, faz parte de Moldova, não é reconhecido por basicamente nenhum outro país, tá? Mas na prática é independente, tá? E além de ser na prática independente, com essa população que boa parte se reconhece como russo, não é sequer a maioria, tá? Você também tem pessoas que se reconhecem como ucranianos ali e pessoas que se reconhecem como romenos, inclusive. O fato é, na prática é independente. Tem a sua própria bandeira, emite documentos, inclusive o turismo para lá sempre fala que é um lugar onde você pode visitar a União Soviética, né, porque meio que congelou no tempo e tal. A moeda deles, inclusive, a moeda literalmente é feita de plástico, porque não tem metal disponível, então ela parece uma ficha de um jogo de tabuleiro. Tá? Eu tenho algumas em casa, nunca fui para lá, mas ganhei de presente. Então é uma região, repetimos, né, na prática independente, e que, além de ser na prática independente, você tem ali uma presença militar russa, tá? E um dos grandes depósitos de munição da União Soviética ficava ali também, tá? Então você tem um possível barril de pólvora do ponto de vista militar, tá? Você tem uma região separatista com uma questão étnica, né? Um dos vários conflitos congelados, né, pós-soviéticos, em que você tem uma região que, pelo direito internacional, pertence a um país, mas a população é de outro grupo, especialmente no caso dos russos, né? Vamos lembrar, a justificativa russa para invadir a Geórgia em 2008, a justificativa russa para invadir a Ucrânia é sempre o quê? A proteção dos russos, a proteção dos russófonos, que é a doutrina Karaganov, que a gente já explicou aqui 500 vezes, né? E aqui eu não estou falando 500 vezes de frustração, é que eu acho impressionante como, né, recusam se aprofundar um pouco nesses assuntos. Então, quando Moldova fala, olha só, Rússia, nos proteja, eles estão falando o quê? Proteja do quê? Primeiro, o governo de Moldova, que hoje é um governo pró-União Europeia, né, com a Maia Sandu, a partir do dia 1º de janeiro, impôs um novo regime fiscal à região da Transnistria, tá? Tirou algumas isenções que as cargas da região tinham
para cruzar as fronteiras internacionais de Moldova. E, segundo as autoridades da Transnistria, são no total 220 cidadãos russos. Tá? Ou seja, a gente não está falando aqui não só da população, tá? Que, segundo o senhor Google, é na casa aqui dos 400 mil pessoas, mas de pessoas que têm a cidadania russa. Tá? Então, você fala, olha só, vem aqui e nos proteja, é o mesmo modus operandi da Guerra da Geórgia em agosto de 2008. Olha só, não estamos invadindo a Geórgia, estamos protegendo os russos da Abcásia e da Ossétia do Sul. Tá? Lembrando que você ainda tem as comunidades nativas dessas regiões, né? Os ossétios e os abcásios. Tá? Os abcásios, inclusive, que são, digamos assim, muitas aspas aqui, né? Primos dos chechenos, dos daguestanos e tudo mais. Então essa é uma notícia muito interessante. Continuando, essa semana o Financial Times publicou uma matéria que teria tido acesso a um manual de doutrina militar da Marinha Russa, tá? Que prevê limites, né, critérios mais brandos para o uso de armas nucleares não estratégicas pela Marinha Russa, tá? Pelas forças navais russas. E que teriam, inclusive, feito um exercício simulando o uso de armas nucleares contra a China. Tá? Assim, óbvio, pode pegar mal, pode gerar algum mal-estar, que nem quando publicaram aquele relatório dizendo que as Forças Armadas Brasileiras previam um conflito com a França na Guiana. Tá? Mas assim, todo país, mesmo que você tenha aliados e tudo mais, mesmo que você tenha boas relações, vai fazer exercícios, vai fazer cálculos militares pensando num conflito com um vizinho. Tá? E segundo, as forças navais russas usarem armas estratégicas também não deveria ser novidade, porque como a gente tem inclusive visto no Mar Negro, né, as forças convencionais navais russas não são exatamente a vanguarda do poder naval. Né? A Marinha Russa se destaca o quê? Especialmente pelos seus submarinos e pela capacidade de uso de armas nucleares, incluindo aí torpedos nucleares. Então isso aí não deveria ser novidade para ninguém, na verdade. Tá? Só que nesse tema nuclear, para a gente encerrar esse giro ligado à guerra, essa semana nós tivemos uma questão interessante. O Ministério de Relações Exteriores chinês, tá, num fórum em Genebra, afirmou que é necessário que os países nucleares, tá, se reúnam e assinem um tratado entre eles, tá, vinculante ou dentro, tá, da Conferência da ONU para o Desarmamento. Quem falou isso foi o diplomata chinês Sun Xiaobo, em que todos eles se comprometam a rejeitarem, a renegarem o first use, o primeiro uso. Apenas China e Índia têm políticas oficiais que rejeitam o first use. O que isso quer dizer? Olha, eu sou a China, eu sou a Índia, eu não vou tacar uma bomba nuclear na sua cabeça. Eu só vou tacar uma bomba nuclear na sua cabeça se você usar armas nucleares primeiro, tá? Eu vou usar como defesa. E os outros países nucleares, né? Lembrando, quais são os outros países nucleares declarados? Rússia, França, Reino Unido, Estados Unidos, Coreia do Norte, Paquistão. Mais Israel, que todo mundo sabe que tem armas nucleares, mas finge que não tem. Todos esses países não têm essa política oficial de rejeitar o first use. Tá? Então o governo chinês fez essa proposta, não sei se foi uma proposta só de gogota, não sei, não estou acusando nem nada, não sei, ou se pretende trabalhar em cima disso para que isso seja articulado. Aí, meu caro Matias, nossos caros ouvintes, vamos começar o nosso giro pelo restante da Europa. Começando pela própria Rússia, né, onde nós já estávamos, com duas notícias. A primeira delas é que hoje tivemos o sepultamento do Alexei Navalny. Tá? Segundo a Associated Press, tá, alguns milhares de pessoas, tá, compareceram ao funeral em Moscou, que teve uma missa numa igreja, uma missa de corpo presente, inclusive, e depois o sepultamento num cemitério no sudeste da capital russa. E, nesse sentido, um dos aliados do Navalny, o Leonid Volkov, solicitou que as pessoas protestem no dia da eleição, indo com um broche, um bottom, para votar.
A outra notícia é que o cofundador do Grupo Memorial, né, que era um grupo de direitos humanos russo que foi extinto recentemente, que foi laureado com o Nobel da Paz em 2022, o Oleg Orlov, de 70 anos de idade, foi condenado a 2 anos e meio de prisão por atacar a credibilidade das Forças Armadas. Ele que foi preso num protesto contra a guerra na Ucrânia. De lá, vamos para o Cáucaso, já que nessa semana a Alemanha realizou mais uma rodada de conversas entre Armênia e Azerbaijão para um acordo de paz definitivo. Tá? Não estou otimista, mas é o que temos. De lá, vamos para Belarus, onde nesse último dia 25 de fevereiro tivemos eleições para o legislativo do país, tá? Para os 110 assentos do legislativo do país. E dos 110 assentos, 40 ficaram na mão de candidatos independentes, embora muitos deles sejam independentes apenas nominalmente, e os outros 70 assentos ficaram na mão dos 4 partidos pró-Lukashenko. Né? O Lukashenko, que disse que será candidato a presidente novamente em 2025. É novidade. Pois é, eu fiquei chocado, eu tô surpreso. Né? Eu jamais esperava isso. E uma outra notícia de Belarus é que o técnico de atletismo de Belarus, Yuri Moisevich, ele foi banido dos Jogos Olímpicos e eventos correlatos por 5 anos. Tá? Ele foi banido porque nas Olimpíadas de Tóquio ele tentou forçar a corredora Kristina Tsimanouskaya, tá, a não deixar a concentração de Belarus, né, ela que depois né, ela abandonou a delegação de Belarus e hoje compete pela Polônia. Falando em Polônia, a oposição de extrema-direita está criticando o projeto apresentado pelo governo Donald Tusk, tá, de reforma do ensino no país. Tá? O Donald Tusk, ele quer uma ampliação do ensino, ele quer adicionar um semestre à educação obrigatória do país, incluindo matérias como direitos humanos e ética. E o partido da extrema-direita não quer isso. Tá? Por que será? Pois é. E além disso, Donald Tusk destacou que o currículo atual, embora seja muito louvado pelos seus desempenhos em matemática e ciência, seria deficitário em formação humana. Tá? Palavras do Donald Tusk, que passa longe de ser um esquerdista, comunista ou qualquerista. Já na Hungria temos um novo presidente, tá? O Tamás Suliok, que é do Fidesz, óbvio, e que era presidente da Suprema Corte Húngara de 2016 e 2024, e né, a minha mãe diria que ele é assim, ó, com Orbán, tá? Esfregando 2 dedos. Tá. Pois é, então, esfregando 2 dedos. Né? Esfregando o dedo indicador e o dedo meio, ó, eles são assim, ó. Então, é isso, ele é um chapa do Orbán. Da Hungria, vamos para a Itália, meu caro Matias, com 2 notícias. Uma delas mais de curiosidade, tá? Mas um padre chamado Felice Palamara, ele estava celebrando a missa em Cessanite, uma cidadezinha na Calábria, e no Bico da Bota. No Bico da Bota, e ele percebeu um cheiro estranho no cálice. Né? Ele estava ali celebrando a missa, tal. E aí ele interrompeu a missa, chamou a polícia e o cálice do padre estava envenenado, tá? Porque ele é um crítico, tá? Ele critica os métodos do mais da Ndrangheta, que é a máfia calabresa, né? Então, assim, iam matar o padre envenenado na missa, velho. Nem Coppola meteu essa no... Meteu. Mata o cardeal. Tá, mas não é um cálice envenenado no meio da missa, pô. Sim, mas mata o cardeal. Tá, não.
Aquele documentário histórico, O Poderoso Chefão 3. Tem a história do chá envenenado, né? Mas assim... Que daí seria o Papa. Isso. Mas, pô, né? Matar o padre envenenado no meio da missa é pesado, né? E a outra notícia italiana é que na Sardenha tivemos eleições regionais no último dia 25 de fevereiro. Um abraço para o nosso querido Thomas Dreux. Thomas Dreux Fernandes, que é o futuro presidente da Sardenha. Mas quem foi eleita presidente da Sardenha, lembrando que presidente regional é como se fosse o governador, né? Foi a Alessandra Toddi, tá? Da coalizão de centro e centro-esquerda, contra o Paolo Truzzu. Eu achei que era contra o Paulo Nescau. Contra o Paolo Truzzu, que é o prefeito de Cagliari, né, a principal cidade da ilha, né, tem o time onde jogou o Riva e tal, que foi campeão italiano em 70, né? Jogou o Oliver Hah? O Oliver Hah jogou lá, bem lembrado, tinha esquecido. E ele é do Fratelli d'Italia, ele é aliado da Giorgia Meloni, de primeira hora, e foi derrotado nas eleições, uma eleição apertada, tá? Apenas 2.500 votos decidiram a eleição, tá? Num eleitorado aí de mais ou menos 1 milhão de pessoas. Então, uma derrota para Giorgia Meloni na Sardenha. Falando em eleições, vamos passar rapidamente por Liechtenstein, já que tivemos um referendo que iria mudar o processo de eleição do primeiro-ministro. Tá? Hoje, o primeiro-ministro de Liechtenstein ele é eleito por um voto direto. Ele não é eleito dentro do parlamento, né, como em vários países, né, como na Alemanha, por exemplo. Ele é eleito, você vota no parlamentar e no primeiro-ministro. E queriam mudar a regra, só que rejeitaram com 68% dos votos. Só que assim, eleições em Liechtenstein significa que 14 mil pessoas foram votar, né? E isso dá 68% do eleitorado do país, tá? Porque o eleitorado de Liechtenstein inteiro cabe na Vila Belmiro. E lembrando que os clubes de Liechtenstein jogam nas divisões de acesso do Campeonato Suíço. Da terceira divisão, né? É. Porque, enfim, com todo respeito, acho que se você e eu formos para Liechtenstein, a gente é capaz de jogar lá. Quer dizer, não porque a gente tá fora de forma, mas enfim. Dá um mês. Até porque não deve ter muitas outras coisas para fazer em Liechtenstein, né? De Liechtenstein, vamos para a Alemanha, com 4 notícias, incluindo uma de hoje. Começando pelo fato de que no final da última semana, né, semana passada a gente gravou o programa na quinta-feira. Chegou sexta-feira, o parlamento alemão legalizou o uso da cannabis para uso recreativo. Foram 407 votos a favor, 226 contra e 4 abstenções. Tá? Porque esqueceram do dia da votação. Porque eles estavam... Então, é o terceiro país, né, da União Europeia a legalizar o uso recreativo da cannabis. Tá? Lembrando, o uso medicinal... mas Felipe, e os Países Baixos? Né? Os Países Baixos, é importante lembrar, os Países Baixos descriminalizaram e você pode usar em alguns locais. Os coffee shops. Isso, mas você não pode fumar um baseado no meio da rua. Mas se quiser, pode. Eu não sei, eu nunca fui... Enfim, tá? Mas você não pode... Teoricamente, tá? Teoricamente, você não pode fazer isso. Tá? Inclusive, em algumas cidades, você pode ser multado. Tá? Você não é preso, mas você pode pagar uma multa. Você pode ter que pagar uma multa. Então, na Alemanha, agora... Tá? Adultos vão poder possuir até 3 plantas em suas casas e 50 gramas de cannabis em casa e portar até 25 gramas em público. Porém, não poderão ser consumidas em público, tá? A não ser em locais apropriados. Ou seja, novamente, teoricamente, você não vai poder andar pela rua consumindo cannabis. Você vai ter que, sei lá, sentar num restaurante, alguma coisa assim, num lugar para fumantes e fazer isso. E a partir do 1º de julho, tá? Poderão ser criados clubes com até 500 integrantes para
cultivo coletivo e também criarem locais de consumo, que nem Clube do Charuto. Tá? Só que o charuto agora é outra coisa. Eu fico impressionado como os alemães são organizados. Pois né? não, já tem as regras do clube da maconha. O clube da ganja da Baixa Saxônia. Daqui a 20 anos vão ser campeões da terceira divisão do futebol. Porém, menores não poderão consumir, tá? O consumo próximo a escolas e praças públicas continuará também proibido e, nesse caso, sujeitos à prisão, tá? Segundo informações da CNN. Tá? O Ministério de Saúde alemão disse que a proteção da juventude é também um cerne dessa lei e também tem a questão das mesmas regras para o consumo de álcool e direção, por exemplo, tá? Porque esse também é sempre um argumento. E se um dia eu sou contra a legalização, a pessoa fala, né? Eu sou contra a legalização da cannabis porque um dia um cara chapadão pode bater o carro e causar uma morte, né? Um piloto de avião pode... Sempre esse exemplo. o piloto de avião. As mesmas regras vão se aplicar ao uso do álcool, tá? Então não vai ter essa coisa do dirigir bem louco, tá? Enfim. Próxima notícia alemã é que essa semana tivemos uma greve de funcionários do transporte público alemão, tá? Protestando especialmente por questões climáticas, tá? Inclusive o slogan do protesto é Wir fahren zusammen, tá? Estamos dirigindo juntos. Protestos também por maiores investimentos em um transporte público baseados em matizes limpas, tá? Outra notícia alemã que essa semana foi presa a Daniela Klette, tá? Ela era procurada pelas autoridades desde a década de 1990, ela tem 65 anos de idade, e ela foi integrante, né, da facção Exército Vermelho, que também conhecido, né, como o grupo Baader-Meinhof, né, devido ao nome de seus fundadores, que era uma guerrilha de extrema esquerda que queria derrubar o governo da Alemanha Ocidental, recebia apoio, financiamento da Alemanha Oriental durante a Guerra Fria, e na década de 1990, ainda existindo, realizou roubos a banco, enfim, e que seriam para financiar, tá, a vida dos ex-integrantes do grupo na clandestinidade, porque eles, né, se eles viessem a público, eles não podiam ter empregos normais, tal, porque eles seriam presos. Então, para manter a vida na clandestinidade, eles roubaram bancos, né, cometeram crimes, né, e agora ela foi presa aos 65 anos de idade. E a notícia de hoje, ainda sem muitas informações, é que um soldado alemão, tá, se entregou à polícia depois de matar 4 pessoas a tiros. Tá? Aparentemente, teria sido alguma questão familiar. As autoridades descartaram terrorismo. Cruzamos a fronteira com os Países Baixos, já que essa semana tivemos a conclusão do caso Marengo, né, envolvendo alguns dos principais nomes da máfia neerlandesa marroquina. Né? E o chefão, né, da máfia marroquina neerlandesa, né, responsável por homicídios e tráfico de drogas, o Ridouan Taghi, foi condenado à prisão perpétua. Na França, a Torre Eiffel reabriu para visitações essa semana, depois da greve de 6 dias dos seus funcionários. Também na França, o Senado aprovou no dia 28 o aborto de gestação como um direito constitucional na França. Tá? O aborto era legalizado desde 1975, porém agora ele foi colocado na Constituição, tá? Como direito constitucional, o que diminui as chances do direito ao aborto de gestação ser contestado na justiça. Cruzamos os Pirineus com 2 notícias espanholas. A primeira delas é que o Supremo Tribunal da Espanha, nessa última quinta-feira, dia 29 de fevereiro, abriu uma investigação por terrorismo contra o Carles Puigdemont, o Harry Potter da Catalunha. E por que você teve esse caso, né, esse processo agora? Né? Porque, vamos lembrar, o premier Pedro Sánchez, que é... como parte das negociações para a coalizão dele, ele
garantiu a anistia para os independentistas catalães. O que pegou muito mal, o que teve gente que protestou, né? E a Suprema Corte, ao abrir esse processo, pode gerar uma disputa legal, já que, se ele for condenado na Suprema Corte, tem gente que diz que o primeiro-ministro não pode dar anistia, tá? Se ele for condenado na Suprema Corte. Tem uma discussão legal sobre isso na Espanha, nem eu nem o Matias somos especialistas em Constituição espanhola, até porque a gente não está nem aí para uma Constituição de uma monarquia. Então, tem essa discussão, esse contexto. E a outra notícia é que foi realizado um evento na Junta da Andaluzia, né, a sede de governo regional da Andaluzia, e estava tocando o hino andaluz no Teatro de la Maestranza de Sevilha, tá, na gala oficial do Dia da Andaluzia, conduzido pela Junta de Andaluzia, e no telão estava a imagem de um Dragonite, que é um Pokémon. O Dragonite originalmente ele é meio laranja, mas esse era verde com as cores da Andaluzia e ele estava com a mão no peito, como se estivesse cantando o hino da Andaluzia, porque aparentemente esse Pokémon virou um meme na região, ao ponto dele estar presente agora num evento oficial. E aí o nosso ouvinte Gabriel Oliveira nos mandou essa notícia. Então, para você que é fã de Pokémon, o Dragonite andaluz é um símbolo do Dia da Andaluzia. Lembrando, né, que a bandeira andaluza ela é predominantemente verde, né? São duas. Ela é verde e branca. São 3 faixas horizontais, 2 verdes e uma branca, com um escudo no meio. E o verde é por conta do Islã. Sendo que a Andaluzia é uma das regiões mais conservadoras atualmente, né, católicas da Espanha. Segundo a Bulbapédia, meu caro Matias, Bulbapédia. O Dragonite ele é a evolução do Dragonair, que é a evolução do Dratini. Eu não podia dormir sem essa informação. Olha que os nossos... Quem ouve o programa jogando Pokémon GO vai ficar puto com você, hein? Não, eu tô sendo Você tá desmerecendo o universo Pokémon. A Bulbapédia, tá aí. Ó, o Dratini pesa 3,3 quilos. Já o Dragonite pesa 210 quilos. Por quê? Porque ele é um dragão. Ele é o grandão. Entendeu? Mas é isso. Eu gostava do Charmander. Então, ele lembra o Charmander. Entendi. Entendeu? Ele é tipo também um dragãozinho. Só que ele deve ter poderes diferentes, não sei. Sim, o Charmander era simpático. Ah, você tá dizendo... Você é contra o Bulbasaur. Você é contra o amigo do Cauê Moura. É isso. Entendi. O contra-regra. Pois é. O senhor é uma pessoa horrível. E a Bulbapédia, imagino que seja por conta do Bulbasaur. Ah, sim. É que nem a Wikipédia. A Wikipédia Star Wars chama Wikipédia. E aproveitando, semana passada eu cometi um erro, uma câimbra mental fatal. Eu falei do George Takei como Sulu em Star Wars. Só que eu quero, assim, primeiro, foi uma câimbra mental, para essas coisas, foi cansaço, tá? Eu não percebi. E você não... Então, é isso que eu ia falar. O problema é você não ter percebido, porque você é um herege, que não conhece nenhum dos dois. Você fica nessas coisas, não, eu gosto de poesia latino-americana, eu gosto de música andina e tal. Amigo, o que importa é Hollywood. O que importa é a indústria cultural dos Estados Unidos. Entendeu? Enfim, mentira. Quando eu falei que eu te odeio, eu estava obviamente brincando, eu te amo. Vamos para Portugal, já que daqui a 2 finais de semana, em 10 de março, teremos as eleições, né, para o parlamento português. E nessa semana, meu caro Matias, tivemos uma virada aí das pesquisas, tá? As pesquisas estão apontando a Aliança Democrática, que é o bloco do Partido Popular e o Partido Social Democrata. Tá lembrando, o Partido Social Democrata português tem esse nome, mas é um partido de direita, tá? A coalizão de direita está em primeiro nas pesquisas, tá? As pesquisas mais recentes estão apontando a coalizão de direita com entre 30 e 33% das intenções de voto, com o Partido Socialista com entre 27% e 30%. Em terceiro lugar está o Chega, tá? Da extrema-direita, do André Ventura, aí com 17% mais ou menos, algumas pesquisas chegaram a botar 20%, e depois vem o Partido Liberal, né, que é o Novo Português, e outros partidos de esquerda portugueses, tá?
né, como o Livre, né, que é um partido verde, o Partido dos Animais e tal. E assim, lembrando que as pesquisas apontam isso, né, mas como Portugal utiliza o método DONT, fica muito difícil de fazer qualquer previsão. Porque, enfim, tem esse lance dos quocientes, dos distritos, enfim, que tem aquela forma... A gente é de humanas. Então, assim... Eleição que tem que fazer cálculo. Então, é uma ótima lembrança, a sua, né, de que realmente a proporção do voto não necessariamente significa com quantos assentos o partido vai ficar. Então, por exemplo, né, a gente pode ir para a última eleição, né, em que o Partido Socialista ficou com 41% dos votos, porém 120 dos 230 assentos, ou seja, ficou com mais da maioria dos assentos, embora não tenha tido a maioria dos votos. Agora, a grande questão é, se a gente olhar para esse cenário eleitoral aqui, primeiro, se os partidos de direita, se necessário, vão fazer uma aliança com o Chega para viabilizar uma maioria. Tá? Se vão conversar, se vão sentar na mesa com o Chega. E outra coisa, se a aliança de direita eventualmente pode fazer uma Grand Coalition com o Partido Socialista para evitar o Chega no governo. Né? Nós também temos esse cenário, né? Aparentemente, hoje, tá, pelas pesquisas, se você juntar a Aliança Democrática com a Iniciativa Liberal, seria suficiente para formar um governo. Tá? Não precisariam do Chega. Tá? Mas, no dia da eleição, né, sempre pode ter alguma mudança aí. De Portugal, nós vamos para a Irlanda. A gente pega um barquinho, vamos até a Irlanda, já que no próxima sexta-feira, dia 8 de março, como a gente vai gravar o programa na semana que vem na quinta-feira, né? Nós vamos ter 2 propostas de mudanças constitucionais em referendo. Uma delas é a 39ª emenda, que revisa a definição de família para incluir, basicamente, o que seria a união estável. Tá? Relacionamentos duradouros é o termo utilizado. E a outra emenda, a 40ª emenda, retiraria as referências consideradas sexistas do papel da mulher da Constituição, como vida dentro do lar e deveres domésticos da mulher. Tá? E o Leo Varadkar marcou intencionalmente, né, esses referendos no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, já que se tratam de uma das emendas, se trata claramente de uma questão de igualdade de gênero, tá? Que coloca a responsabilidade dos cuidados domésticos para as mulheres irlandesas e não para todas as pessoas, independente de gênero e sexo. No Reino Unido, meu caro Matias, 2 notícias. Uma delas, a gente ainda continua na Ilha da Irlanda, já que um juiz na Irlanda do Norte determinou que a lei da anistia, tá, na Irlanda do Norte, viola os direitos humanos das vítimas. Tá? Então, afirmando que a imunidade dada a agentes do Estado, por aquela lei de setembro, que a gente repercutiu aqui, viola os direitos humanos das vítimas e seria, então, inconstitucional. E a outra foi que o imigrante desempregado Harry, que vive nos Estados Unidos, ele perdeu a disputa jurídica no Reino Unido para ter mais segurança, né? Segurança bancada pelo contribuinte britânico, né? Já que ele é filho do líder tribal Carlos III. Então, assim, o Harry, você quer segurança? Paga. Arruma um trampo, mas um trampo de verdade, não ficar falando fofoquinha pra Netflix. Não tem nada que você é piloto de helicóptero, velho. Vai pra Flórida, pilota helicóptero pros caras poder ver lá os recifes e tal, sightseeing, entendeu? Aí conta umas histórias lá com eles e tal, é isso. Entendeu? Faz uns meet and greet, pelo menos, não sei, mas entendeu? Mas deixa de ser um parasita do contribuinte. Com todo o respeito. E tem mais 2 notícias britânicas, meu caro Matias. Desculpa, eu errei a conta. Uma delas é que enviaram, né, a planilha de custos do plano de deportar pessoas para Ruanda.
mandaram para o National Audit Office. Cada pessoa, meu caro Matias, cada pessoa que for deportada do Reino Unido para Ruanda vai custar, pelos próximos 5 anos, aos contribuintes britânicos, 1,8 milhão de libras. Tá? Pensando nos custos do transporte, pensando nas ajudas, né, ajudas entre aspas, né, que serão dadas a Ruanda, né, e tudo mais, o custo total seria esse. Então, mesmo que você fale, não, tem que deportar os caras mesmo, tem que deportar o imigrante irregular, tem que deportar o muçulmano, tem que deportar todas essas pessoas, tô nem aí pra ela, mesmo que você queira ficar restrito, deixar de lado qualquer questão humanitária, direitos humanos, quiser ficar restrito à planilha, não tem justificativa essa birosca. E pensa em quem que vai ganhar o dinheiro... Também tem essa. Nesse rolê todo, né? Follow the money. Pois é, tenho certeza que deve ter algum amigo aí do Rishi Sunak que deve ter uma empresa de desembaraço despachante em Ruanda. Né? Então, assim, 1,8 milhão de libras por pessoa pelos próximos 5 anos. Eu duvido que você ter a pessoa dentro da sociedade britânica... não, mas ela vai cometer crimes e vai ser presa. Eu duvido que mesmo que ela seja presa, gere esse custo. Em custódia vai... em entendeu? 5 anos. Mesmo que ela seja presa no primeiro dia dela, ela cometeu um crime horrendo. Tá? Então, assim, educação, todas as coisas. Então, assim, não tem justificativo nenhum. E a outra notícia, meu caro Matias, é uma notícia muito interessante. Porque ontem, 29 de fevereiro, nós tivemos a by-election do distrito de Rochdale. Né? Já que o ex-parlamentar, né, pelo distrito, o Sir Tony Lloyd, do Partido Trabalhista, faleceu. Tá? Ele faleceu no último dia 17 de janeiro, aos 73 anos de idade. E quem venceu as eleições do distrito foi o senhor George Galloway, com 39,7% dos votos, do Partido dos Trabalhadores britânico. Ele não é do Partido Trabalhista, ele é do Partido dos Trabalhadores, é um partido de esquerda, um partido que se declara socialista, tá? E que agora vai ter a sua primeira cadeira no parlamento, e muito da campanha dele foi voltada para a comunidade de origem do Oriente Médio da região, protestando contra o apoio do governo britânico ao governo de Israel. Então, o George Galloway que venceu essa by-election, ele que foi do Partido Trabalhista até 2003, depois se tornou um político independente, e em 2019 ajudou a fundar o Partido Trabalhista Britânico, ele que é de Dundee, na Escócia. Tá? E Rochdale é um distrito da Grande Manchester. Do Reino Unido, a gente cruza o Mar do Norte e vamos à Noruega, já que o rei Harald V foi hospitalizado na Malásia com uma infecção, ele que tem 87 anos de idade. Tá? E é possível que o príncipe da coroa, Haakon, de 50 anos, assuma como regente. Sugestão de sempre, república. E, finalmente, o Parlamento Europeu, o Parlamento da União Europeia, aprovou na última terça-feira, dia 27, a Lei da Restauração da Natureza, tá? Que pretende até 2030, ou seja, num prazo de apenas 6 anos, tá? Restaurar 20% das terras europeias, tá? Para um estado natural. A questão é que, né, todas essas questões que sempre colocam uma métrica, né? Não, vai restaurar X, vai restaurar Y, vocês sempre tem um parâmetro, né? Então, vai diminuir o aquecimento global em não sei quantos graus, pré-revolução industrial, ou pré não sei o quê. Só que aí usaram lá um macete, né? Para fazer uma restauração não com índices pré-industriais, mas com índices mais recentes, ou seja, significando que vão apenas reflorestar algumas regiões. Basicamente isso.